O ser humano se tornou uma criatura muito mimada ao longo dos tempos. Quando algo não acontece conforme os seus desejos, ele se desespera, acreditando que não está bom assim e que o universo deva se curvar aos seus desejos. A maior parte das pessoas quer as coisas assim. Elas querem ser servidas, querem ser carregadas no colo, querem ter num já tudo o que querem, sendo que a vida não é assim. Estamos aqui na Terra com um objetivo, que é o desenvolvimento espiritual, e esse precisa ser buscado através da própria vida. E para se desenvolver espiritualmente, o ser humano acaba experimentando coisas amargas muitas vezes, que são resultantes das próprias semeaduras que ele vai efetivando, né? E essas semeaduras acabam resultando em colheitas, porque a lei da causalidade determina a vida das pessoas de forma inegável, de forma inflexível, porque tudo que o ser humano semeia, ele acaba colhendo. E em meio a essas dificuldades todas, eu posso apenas dizer o seguinte: aquilo que não te mata pode apenas te fortalecer, né? Aquilo que não mata o ser humano pode apenas fortalecê-lo. Então os momentos ruins, as dificuldades, o sofrimento, as aflições, o desespero muitas vezes também, tudo isso auxilia na vida de alguém. O problema é que as pessoas querem ser presenteadas, querem ser sorteadas, querem ser favorecidas de todas as formas possíveis, para que possam viver uma vida cômoda e agradável, uma vida fútil, superficial e sem muitas necessidades para sair da zona de conforto ou exigências para sair da zona de conforto. Então esse é o problema. Quando as pessoas se aninham e se acostumam com o ninho de comodidades, tudo as irrita. Tudo que está um pouco fora das comodidades tira as pessoas do sério. E por quê? Porque elas próprias desaprenderam a viver da forma como deveriam viver, em conexão com o fluxo da vida. O fluxo da vida, ele vai atuando sobre as pessoas e elas precisam estar prontas, sintonizadas, vigilantes. Em determinados momentos a vida cobra algo de nós, pede algo de nós, e precisamos estar prontos para seguir junto com ela. E para estar pronto, o ser humano precisa o quê? Um desprendimento. Ele precisa estar livre de desejos, livre de prendimentos, livre de paixões, livre de comodidades, de exigências fúteis que clamam apenas pelo conforto, pela satisfação e o comodismo. Então, as pessoas não acompanham o fluxo da vida porque estão presas a necessidades inúteis que foram cunhadas nesse mundo moderno. Porque o mundo moderno é o quê? É o mundo das comodidades. A modernidade é uma era de comodidades, de pessoas que foram se afastando lentamente do fluxo da vida, que ficaram com medo da vida, que começaram a pensar e a achar que a vida cobra muito delas e que é melhor criar um mundo artificial onde se possa viver em paz e sossegado. Mas não é num mundo artificial que se vive em paz e sossego. Somente se o ser humano aceitar a própria batalha da vida e compreender que o sentido está nessa luta constante
nesse aprofundamento de si que não para aqui ou acolá, mas que o autoconhecimento é um processo que precisa ser levado a cabo até o fim da vida terrena e continua depois em planos mais etéreos. Se o ser humano não compreender isso, que a vida é movimento e que ele precisa se movimentar constantemente dentro de si, o ser humano vai sofrer. Ele vai querer fugir do movimento da vida, do fluxo da vida, das exigências da vida, se recolhendo em algum canto de comodidades, em algum ninho de comodidades. E isso faz com que o ser humano sofra e com que ele fique cada vez mais fraco, porque a fraqueza é justamente a incapacidade de caminhar no fluxo da vida. Quem caminha no fluxo da vida vai se fortalecendo, desenvolve uma autoconfiança e uma capacidade de lidar com os problemas que vão surgindo no calor da hora, porque o ser humano precisa estar preparado sempre para novas situações, porque somente as novas situações fazem com que ele possa crescer e se desenvolver. Então é preciso não ter medo nessa vida. É preciso compreender que aquilo que não mata o ser humano o torna mais forte. E se alguma coisa matar o ser humano, ele vai desencarnar, ele vai para um outro plano, e lá a vida vai seguir, exigindo dele também novos empenhos, a constante sintonia, a busca pelo aprofundamento de si mesmo. Então, não adianta querer fugir das situações da vida. A pior coisa que o ser humano faz é querer fugir, se refugiando em algum canto, à sombra da sua vaidade, buscando criar condições artificiais que possam fazer com que o ser humano se iluda. Tudo isso são ilusões. Quando o ser humano cria o seu mundo artificial, ele se ilude. E as ilusões enfraquecem porque são bolhas onde as pessoas vivem dentro, recusando o fluxo da vida. E uma bolha é sempre algo à parte, algo separado, que já não tem conexão com o todo. Uma bolha é fechada em si mesma. E tudo que o ser humano consegue enxergar lá de dentro da bolha é o reflexo de si mesmo na parede da bolha. E daí o ser humano toma a si mesmo como referência para tudo. Ou melhor, toma os seus desejos como referência para tudo. E esses desejos vão o limitando cada vez mais e o enfraquecendo cada vez mais, porque assim ele acaba tornando as paredes da bolha mais grossas. A bolha vai se densificando, a sua cápsula vai engrossando e o ser humano vai se aprisionando cada vez mais, se afastando do mundo real, que é um mundo natural, é um mundo que dialoga com a intuição, com a consciência do ser humano, com o seu jeito natural de ser. Então, uma pessoa natural está pronta para tudo. E por quê? Porque ela não coloca predisposições, exigências, pré-requisitos. Os fracos, os covardes e os medrosos impõem pré-requisitos à vida. Como se a vida estivesse aí para o ser humano, como se a vida estivesse aí para os desejos fúteis do ser humano. A vida é uma grande escola que passa os seus ensinamentos e o ser humano precisa estar pronto aí. E tudo o que não mata o ser humano o fortalece. Os sofrimentos fortalecem o ser humano, as próprias decepções. É bom se decepcionar. Quando o ser humano se decepciona, ele cresce. Ele cresce. Quem não se decepciona também não cresce. Ele permanece estagnado. Eu não estou dizendo aqui que é positivo criar falsas
expectativas para depois se decepcionar. Seria bom se o ser humano estivesse vigilante e não alimentasse falsas expectativas e pudesse crescer sem tantos contratempos. Mas nesse mundo de ilusões, o ser humano cria sim falsas expectativas, se decepciona com elas, vai acordando, vai desenvolvendo uma outra percepção, e isso é saudável, e isso não mata o ser humano. Isso o desperta, isso o torna forte para a vida. Então, meu amigo, não tema coisa alguma. O que não te mata, te fortalece. Te torna mais ágil em espírito, te torna mais consciente e faz com que você possa aprender com os seus erros, para da próxima vez fazer diferente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!